Professor, boa noite, aqui embaixo. Meu nome é Iago Rudá, sou repórter do GE. Eu queria perguntar sobre bola parada, né? Na sua coletiva na Argentina, você citou que você tem tido muito pouco tempo para trabalhar, que de fato você tem pouco tempo para trabalhar por conta do calendário, e da importância de trabalhar a defesa, né? Foi uma fala que você falou ali. Nesse pouco tempo para aplicar as ideias que você tem para o Corinthians, de jogo, tática e tudo mais, bola parada também é algo importantíssimo, foi o que resolveu o jogo hoje. Queria que você falasse sobre, por favor, o que você tem trabalhado nesses dias com os atletas e sobre a importância desse tipo de jogada que foi o que resolveu a partida. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu tenho trabalhado tudo que você possa imaginar pelo pouco tempo. Muito vídeo, a gente dá prioridade no primeiro momento na parte intensiva, e aos poucos colocando um pouco de ideia, de aproximação, que eu acho que é uma coisa que hoje deu para ver até mais do que nos outros jogos. E a bola parada, ontem foi o dia que a gente mexeu um pouquinho mais. Embora eles já tinham um repertório muito bom de bola parada antes de eu chegar aqui. Então eu estou aproveitando os bons trabalhos que foram deixados aqui, tanto do Ramon Dias quanto do Dorival. Só que a gente tem trabalhado intensamente. Todo mundo a gente está trabalhando alguma coisa com os jogadores, eles têm aceitado muito bem. É um time que tem muita fome, muita sede de crescer, de aprender coisas novas. Eu acho que isso tem sido o ponto mais positivo, essa vontade de absorver aquilo que eu tenho para passar. E eu tenho muita vontade de me comunicar, de criar relações com o jogador de uma maneira rápida, para que as coisas consigam fluir de uma maneira positiva. Fernando, aqui no fundo, tudo bem? Rodrigo Bessoni, tudo bem? Rodrigo Bessoni, do Portal Meu Timão. Você tinha vindo à Neoquímica Arena 7 vezes como adversário. Perdeu 4, empatou 2 e tinha ganhado só uma com o Fluminense. Domingo, hoje, 4 dias, 2 vezes aqui. Queria que você tentasse descrever hoje, agora, como é ter esse ambiente todo desse estádio a seu favor agora. Você consegue descrever para a gente? Meu sorriso já diz, né? É muito melhor. E jogar aqui é difícil. A torcida é diferente, estádio, a energia do estádio é diferente, a gente tem que se apropriar disso cada vez mais. E essa simbiose com a torcida, ela seja cada vez mais profunda, e a gente represente cada vez mais o torcedor corintiano, que é ter garra, lutar, não desistir. São coisas que eu prego na minha vida o tempo todo, para os jogadores, para os meus filhos, minha casa, meus amigos. Então essa afinidade eu sempre tive nessa casa aqui. Sabe? Então para mim é um motivo de muita alegria aqui no Corinthians. Muita alegria mesmo. Muito feliz. Sinto muito parte de tudo isso. Falei, eu sou um cara oriundo aqui da Zona Leste, minha vida toda é na Zona Leste. Então eu tenho 52 anos de idade, 52 anos de Zona Leste, periferia, e depois, quando as coisas melhoraram, de Tatuapé. Então eu sei bastante o que é a região onde o clube foi criado, sei da história do clube, e para mim é muito gratificante, é emocionante estar aqui. Eu confesso que no Palmeiras eu entrei no estádio daquele jeito, eu fiquei emocionado antes de começar o jogo. É muito bom estar aqui. Diniz, aqui tudo bem? Boa noite, Marco Belo, Rádio Transamérica e TMC. A última vez que o Corinthians tinha repetido a escalação 3 partidas seguidas tinha sido em 2021, com o Silvinho como treinador há muito tempo. Agora, contra o Vitória, você vai precisar mudar por causa das expulsões contra o Palmeiras, né? Mas você acha que daria, se não fossem as expulsões, uma 4ª vez? Tem um limite em que os jogadores aguentam atuar? Eu digo isso porque, é claro, comparando com outros técnicos que estão mudando bastante os jogadores, é interessante você estar repetindo o mesmo time nesses primeiros jogos. Obrigado. Eu tenho tipo de pensamento em relação a isso diferente, eu acho, da maioria, respeito dos dados fisiológicos. Mas o jogador não é só um monte de osso e de músculo. Tem outras coisas que são
muitas vezes até mais importantes. A maneira como os jogadores se conectam, a vontade de jogar, o momento que eles vivem. E se não tivesse ninguém suspenso, teria a chance de repetir uma quarta vez. E a lesão e baixo rendimento tem um componente biológico, mas tem outros componentes que eles são muito desprezados porque eles não são quantificados. As pessoas não têm como mensurar. Medo, a coragem, a alegria, o entusiasmo, essas coisas não têm mensuração. E, sinceramente, essas coisas são o que mais me interessam. E você consegue se aproximar, mas de acertar essas coisas na conexão com os jogadores, perguntando, compreendendo, estimulando e respeitando. É uma coisa, para mim, tem a parte que mede e a parte que sente. E eu acho que o futebol e a vida, para mim, é uma coisa mais de sentir do que de medir. E eu sempre boto meus trabalhos dessa forma, jamais desprezando o que a biologia está mostrando, mas integrando outros componentes para tomar as melhores decisões. 97 aqui. O time do Corinthians consegue uma gordura importante na Libertadores da América, mas você olha para o Campeonato Brasileiro e o time está um pouquinho acima da zona do rebaixamento. É um dos ataques menos efetivos da competição, mas só que você tem uma missão de trazer o Rodrigo Garro novamente na sua efetividade. Com esse número reduzido de gols sofridos, a articulação de jogadas te preocupa ainda, porque o time do Corinthians fica maior tempo com a bola. Isso acontecia também com o Dorival. Mas o time chuta pouco no gol. Para você, a armação de jogadas e esse número reduzido de gols marcados, isso te preocupa? É um dado para a gente analisar. Eu acho que hoje a gente, embora tenha finalizado pouco menos do que deveria, que eu concordo com a análise, a gente foi muito agressivo, a gente foi perigoso, a gente começou a chegar com bastante gente na área, com cruzamentos, e desses cruzamentos resultam escanteios, que resultam gols. Então, o Corinthians sempre teve muito mais perto de ganhar o jogo do que empatar ou perder. E no segundo tempo, mais do que no primeiro tempo. Existe uma tendência, eu acho que natural do trabalho, com a fluência que vai ter, da gente ter um número maior de gols com bola em movimento, e de elaboração maior de jogadas para ter um término mais efetivo. Eu acredito que com o tempo, mesmo pouco tempo de treino que a gente tem, é treinar, é jogar, treinar tudo que dá, no espaço pequeno que tem, fazendo correções e estimulando os jogadores para a gente fazer essas correções. Eu concordo com o número de gols que a gente tem que aumentar. Eu acho que a defesa, eu acho que também estava sendo vazado dos jogos, 3 jogos sem tomar gol. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. A equipe que quer chegar na frente, principalmente no Campeonato Brasileiro. A gente tem que passar a fazer mais gols sem piorar a defesa, ao contrário, melhorando o repertório defensivo, jogo após jogo, para a gente estar mais perto das vitórias. Diniz, aqui, Denise Tomás Bastos, TV Globo, aqui do ladinho. Eu queria que você me falasse, você falou bastante do que já vinha do Dorival, do trabalho, o que você consegue enxergar, o que você conversou com os jogadores, principalmente, para ter a sua cara já. A gente viu, ele acabou de falar também da retomada do Garro, o Bidon jogando um pouco mais pela ponta direita. O que você conversou com eles para mudanças táticas e também de postura, assim, para colocar um pouco da sua cara nesse Corinthians? Eu repito sempre que eu vou te responder. As pessoas atribuem a mim algumas coisas da parte tática. Né? Eu não sou um cara que da parte tática, ao contrário. A minha cara é isso que o Corinthians está mostrando. A cara principal de todos os meus trabalhos, o time que tem entrega absoluta pelas coisas, pela vontade de vencer, o time que vai se encorajando para jogar. E a parte tática, depois você vai lendo. O Bidon hoje jogou parte do tempo aberto, ele e o Kaique, parte do tempo parte da bola, jogaram de uma maneira variável, conforme o jogo foi pedindo. Então isso foi uma coisa que é um pouco do que a gente foi treinando já nessa semana que a gente tem de treinamento, e 3 jogos uma semana. E nos treinamentos a gente foi meio que posicionando e mostrando como é que a gente poderia jogar um pouco melhor contra linhas mais defensivas, como era o jogo de hoje, que era uma possibilidade de acontecer. Então, o Bidon vai para o lado e o Kaique, que é uma maneira de dar um pouco mais de amplitude, ter um pouco mais de cruzamentos com velocidade e com uma boitada de gente na área. O Corinthians já é um time que joga de maneira associada desde o ano passado, tem um jogo por dentro muito elaborado. Hoje, no jogo de hoje, era um jogo que
pedia um pouco mais de jogo pelos lados. Acho que a gente conseguiu variar. Obviamente que falta bastante coisa, mas acho que teve um repertório que deu uma melhorada. Diniz, tudo bem? À sua direita, Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. Diniz, um dos desafios de treinar o Corinthians, e acho que você já deve ter percebido, é administrar as questões extra-campo também, questões externas que acontecem praticamente diariamente no Corinthians, né? Você já, nesse pouco tempo, teve o caso do Memphis, que você já respondeu, teve também a situação agora de um pedido de impeachment protocolado contra o atual presidente Osmar Stabile. Da sua experiência do futebol, nesse pouco tempo de Corinthians, já deu para entender que esse tipo de questão externa realmente parece falar mais alto no Corinthians, e quais são suas estratégias para administrar e não deixar que esse tipo de coisa afete o desempenho do Corinthians dentro de campo? Então, a gente administra a questão externa, já administra o interno. O interno, que a gente tem que administrar, eu acho que está indo muito bem. Tem um conjunto de pessoas aí lideradas pelo Marcelo, com a chegada do Júlio, aqui, bem-vindo, nosso grande ex-goleiro, campeão do Corinthians, e está muito feliz que ele se juntou a nós. O Thiago, o Júlio, todo o pessoal do CT. Então, a gente tem que procurar blindar e administrar aquilo que a gente dá conta de administrar. A questão externa, a gente nunca vai ter controle. Então, a gente pode controlar o que a gente está fazendo dentro. Independente do que acontece fora, o time se sente protegido e blindado para a gente tocar as coisas que a gente tem que tocar e os resultados do campo. Diniz, aqui, Felipe Bastos, GETV. Eu vi a mudança que você fez para o segundo tempo. Você trouxe o Ranieri como terceiro aqui, deu mais liberdade de movimentação para o Bidu, veio por dentro e abriu o campo com o Kaique. No primeiro tempo eu percebi que também faltava mais gente dentro da área. Foi isso que você pensou para o segundo tempo também? Com essa liberdade de movimentação que você deu para o Bidu, atacando todo mundo junto, né? O Mateuzinho do lado direito, o Kaique dando amplitude pelo lado esquerdo e o Bidu mais por dentro com essa liberdade de movimentação. Aí o Corinthians ficou mais agressivo. Eu acho que faltava isso para o primeiro tempo. Foi isso que você pensou para o segundo? Mais ou menos por aí, meu irmão. Depois que a gente fez o gol, aí mudou um pouco. Eles subiram um pouco mais a marcação. E aí, quando teve a parada técnica, a gente reorganizou para um jogo mais de aproximação, porque a gente estava com um pouco mais de dificuldade de sair com a bola dominada de trás, para poder montar esse tipo de estrutura com o Kaique e com o Bidon do outro lado. Mas a ideia era essa, seria o bem. E parabéns. Eu queria falar uma coisa que vocês vão me perguntar, é o seguinte. O lance do André contra o Palmeiras, eu quando vi a idade, sinceramente, eu não achei que ele fez aquele gesto para mim. De fato, eu perguntei para ele, eu não fiz. Então não tem a ver. O Alan. Eu acho que é bom a gente falar, porque é um garoto, e da índole dele, vocês vão acompanhar a carreira do André, e muito provavelmente a carreira dele vai mostrar que ele não é um jogador que tem tipo de comportamento. Ele já bateu uma bola, o braço de um jogador perto da região genital, e ele colocou a mão, mas não foi para provocar ninguém. Então vale o registro, porque eu confio muito no que ele falou, e foi a impressão que eu tive dele na imagem. Ele não faz um gesto assintoso para ninguém, ele não é comportamento dele. Esse menino é um menino que vale ouro. E mal abre a boca, você tem discreto, um futuro brilhante pela frente, e é bom a gente proteger. Se ele tivesse feito, jamais ia estar aqui falando para vocês dessa forma. Porque é bom para protegê-lo, porque quando você faz, você merece ser coibido, e a gente chama atenção, e as críticas nós tem que saber suportar. Mas no caso do André, não foi isso que aconteceu. Eu peço a vocês assim que levem em consideração essa história que eu estou contando, porque eu, de fato, eu boto as duas mãos no fogo por aquilo que ele me falou hoje, que eu perguntei. Então, o humilde ele é, que ele não questionou, ele ficou envergonhado de debater com o árbitro, de ter um tipo de reação mais explosiva. A questão do jogo contra o Palmeiras. Oi. Agora foi. Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Queria te ouvir sobre o André, mas não sobre essa condição. No seu primeiro jogo você falava que um dos seus trunfos era exatamente mudar a movimentação do André, né? Para que ele fosse um camisa 8, para que ele entrasse na área de frente, chegasse mais para finalizar. E nessas últimas partidas a gente tem sentido uma queda de rendimento um pouco do André, que vinha numa fase muito boa, ainda que ele tenha feito boas partidas, né? E essa questão do Palmeiras que não tem nada a ver com tático. Queria saber se você está satisfeito com essa sua mudança, se você acha que é um período de adaptação do André
a essa nova função, ou se você acha que ele já está encaixado dentro do que você imagina para esse novo posicionamento dele também? Discordar de você, assim, frontalmente. Eu acho que a Argentina foi o jogo mais difícil, mas acho que contra o Palmeiras ele estava sendo o melhor jogador do campo. E eu acho que ele fez uma boa partida hoje também. A maioria dos duelos é a posição dele. Eu gostei muito da partida do André. Eu acho que ele tem, a posição dele é aquela. Ele pode jogar em outras funções. E acho, inclusive, pelo aquilo que ele vinha jogando nos jogos que eu assisti do Corinthians, ele teve uma melhora de rendimento e não uma queda de rendimento. O time do Palmeiras, enquanto ele esteve no campo, ele foi muito bem. Hoje achei que ele fez um bom jogo também. Boa noite, Fernando. Aqui no meio, o João Vitor, do Portal O Gol. Estou aqui na sua frente. Fernando, eu queria ressaltar um ponto, que desde que você chegou e assumiu o comando, o Corinthians ainda não foi vazado. E eu queria que você fizesse uma análise rápida desse ponto da defesa e também comentasse um pouco sobre a adaptação para o seu estilo de sair com passes curtos. Eu acho que o fato de a gente não ser vazado, não tem, quando a gente fala no futebol, assim, as críticas, isso eu comento muito com os jogadores, quando a defesa é vazada, a gente acha que defesas é a linha de 4, talvez o volante e o goleiro. E a defesa não está sendo vazada porque existe um comprometimento, esses 3 jogos, vou falar só depois que eu cheguei aqui, existe um comprometimento muito grande dos 11 jogadores em defesa. Talvez a imagem mais bonita do jogo, ou talvez os 3 jogos. Todos os 3 jogos, não, contra o Palmeiras, teve muita coisa defensiva muito bonita. Falando do jogo de hoje. A imagem mais bonita do jogo de hoje foi no final do jogo, o escanteio que era nosso. Em 4, 5 segundos, o Pedro Raul, ele saiu da área adversária e estava defendendo o sistema defensivo, ele está funcionando por conta disso. Da colaboração de todos os jogadores. Em relação ao meu estilo, os jogadores aos poucos eles estão assimilando e eu acho que a assimilação está sendo rápida. Estou bem contente com aquilo que eu tenho visto nos treinamentos e nos jogos. Diniz, boa noite, aqui à sua direita, João da Lara da TV Globo, aqui. Diniz, 2 jogos e 2 vitórias na Libertadores, bom começo de Copa. Eu sei que no final de semana tem o Campeonato Brasileiro, mas na semana que vem o Corinthians já estreia na Copa do Brasil, onde nos últimos anos tem ido longe. São 4, pelo menos nas semifinais, nos últimos 4 anos o Corinthians chegou, e foi campeão ano passado contra o seu antigo clube, o Vasco. Eu queria saber agora do outro lado, como é defender esse título pelo Corinthians? Copas. Para mim é motivo de alegria. Ainda bem que eu estou aqui agora, afinal de contas, se o Corinthians tivesse ganho a Copa do Brasil, a gente não estaria nem conversando hoje, estaria na Libertadores. Então, para mim, é motivo de muita alegria. O Corinthians tem esse histórico recente. Mas a coisa mais importante agora, nesse momento, é o jogo que a gente tem com o Vitória. A gente sabe que é um jogo muito difícil. O Campeonato Brasileiro, uma maratona de jogos, no qual de verdade, são 38 decisões. Então, a gente tem um jogo decisivo no fim de semana contra o Vitória, pouquíssimo tempo para treinar. Jogo desgastante, a gente jogou contra o Palmeiras menos de 72 horas, não, pouco mais de 72 horas atrás. E a gente teve que se esforçar muito hoje também para ganhar esse jogo. E a gente vai ter menos de 72 horas para jogar contra o Bahia, desgaste, com viagem. A Bahia, o jogo sempre é contra o Vitória. Falei Vitória? Contra o Vitória o jogo é sempre difícil jogar no Barradão. É um gramado diferente. E é um time bastante forte. Obrigado, Diniz. Boa noite a todos.